Opa, tudo bom? Acabei de gravar um vídeo, decidi gravar mais um aqui, porque o outro ficou muito corrido. Vou até apagar aqui o que tinha aqui. Mas enfim, vamos lá. Falando de Derrida de novo, né? Essa que vai ter que ser a segunda parte do vídeo, né? Vamos lá. Aquela mesma ideia, tá? Se você não viu o vídeo anterior, volta lá, entra no canal, vê o vídeo anterior a esse aqui, vê o parte um, né? Que esse aqui é o parte 2. Não vou repetir o que estava no parte um, mas vamos lá. Apaguei o desenho. Tá com o desenho aqui, mas apaguei, acabei de apagar. Mas beleza. Tinha aquela questão que eu falei, né, do pertencimento dos gêneros, né, que pertencem, da participação, que um gênero ele pode participar e ser criado e assim que se cria, né, que ele se cria, ele passa a participar de ao menos um gênero, e se ele participa de um só, ele tanto participa quanto pertence. Quando ele sai desse gênero e vai para outro, se for um só, ele passa a pertencer a esse outro e participar somente nele. Porém, quando ele passa a participar de dois ou mais, aí não tem pertencimento. Aí ele só tem participação, né? É, Só que eu falei da questão posterior, né? Só que aí eu falei de elementos extraliterários, né? Eu decidi começar por eles. Agora eu vou falar de elementos puramente literários. Como assim? Vamos lá. É, Por exemplo, vamos pegar aqui uma obra que, que acabou por tanto criou um gênero quanto passou a participar dele, mas só depois, que é essa aqui, ó. Mais fácil porque agora eu tenho a obra aqui. Se bem que eu tenho o Ele do Odisseia, mas eu não sei onde é que elas estão. Então, enfim. Aqui, ó. Os Ensaios, de Michel de Montaigne. Né? Tem três livros, né? Os Les Essais, as tentativas, né? Os ensaios. É, Beleza. Esse livro aqui, né? Ele acabou criando um gênero. Qual? Um ensaio. Só que aí que tá. Ele não criou esse gênero assim, tipo. O Montaigne não foi o primeiro cara a escrever desse jeito ou a escrever esse tipo de coisa. É que ele foi o primeiro cara que fez isso anunciando isso como algo diferente. Fez porque não sabia como fazer outra coisa. Fez porque acreditava que nenhum gênero, na verdade, porque ele conhecia bem os gêneros da sua época, nenhum deles permitia a ele, como posso dizer, se expressar dessa maneira que ele queria se expressar. Então, ele falou, cara, eu vou tentar, né? E foi o que ele fez. Ele fez tentativas, ensaios, essai. Em francês, né? Essai significa tentativa, né? Essai. Se escreve igual em inglês, né? Essay, né? Escreve igualzinho. Essai é igual tentativa. Tentativa. Né? Então ele fez vários essays, várias tentativas, né? Cada capítulo é um ensaio, cada capítulo é uma tentativa dele se expressar. Expressar o quê? Bem, ele diz no prefácio do primeiro livro, né? É um prefácio de um parágrafo só. E, cara, ele fala o seguinte: olha, eu escrevi esse livro aqui para os meus familiares, para os meus entes queridos, amigos, familiares, vizinhos. Escrevi para gente que me conhece, que me ama e que quer conhecer um tanto mais de mim, né? Não perca tempo, leitor, com este livro aqui, né? Mas mesmo assim ele deixou que fosse publicado, né? Eu não lembro se foi publicado já na época dele, acho que foi depois. Se eu não me engano, foi publicado depois. Mas ele já entendia que isso ia ser publicado e fez essa nota, né? Justamente para a publicação. Ele escreveu essa nota aqui não para as pessoas a quem ele estava de fato destinando esse livro. Explicou para os outros, para os enxeridos, para a gente. Né? Explicou para a posteridade, né, do que se trata esse livro aqui. Né? E aí ele acabou criando um gênero. Um gênero que existia e não existia. Como assim? Você já tinha obras anteriores que faziam mais ou menos isso aqui. Só que não faziam sistematicamente. Era algo que aparecia, sei lá, o autor ele botava um pensamento dele, botava um, um protesto político, assim por assim dizer, como se ele enfiasse um panfleto dentro da obra, só que na boca de um personagem, ou na boca do narrador, ou algo assim, ou na boca do narrador personagem, ou de mais de um deles, ou fragmentava essa coisa, né? Ou o autor ele botava uma parte da vida dele, pegava um dado biográfico dele
que ele se lembrava, enfim, e botava ali, modificava um pouquinho ou botava exatamente como ele se lembrava, né? Como por exemplo, na live anterior que a gente viu, né? O Vitor Hugo, ele, tudo bem que o Vitor Hugo vem bem depois do Montaigne, mas enfim, né? Só a título de exemplo. O Vitor Hugo, ele põe um sonho dele, um sonho exatamente como ele se lembra, ele descreve ali como sendo o sonho do tal do condenado, né? Do último dia de um condenado. Falando nisso, a gente fez live disso, tá? Vai lá ver. Foi live da semana passada. Enfim. Então, bem antes do Montaigne e bem depois dele, esse tipo de coisa já acontecia, né? Só que o Montaigne foi o primeiro cara a fazer isso direto, direto. Ele fez é, f- um livro de argumentação cujo foco principal não era a argumentação, embora tem argumentação aqui, tem muita argumentação. E uma parte disso aqui é bem boa. Outra parte a gente já sabe que é historicamente inexata, né? Mas enfim. A questão é que você descobre de fato muito mais sobre o Montaigne do que sobre o que ele está argumentando, embora seja interessante o que ele argumente, né? O que ele fala é muito interessante, os argumentos que ele traz são realmente muito razoáveis, mas não é sobre isso. Não só porque ele diz, também porque ele diz no prefácio, mas também porque ele se deixa, não em todos, mas em muito, vai em todos, né, velho? Em todos mesmo. Em todos os ensaios de todos os três livros, ele deixa, às vezes mais, às vezes menos, uma parte da subjetividade dele vazar. Só que não é nem vazar, é como se ele mesmo abrisse a válvula. Não é como, sei lá, você pega um livro do Saussure, né, do Ferdinand de Saussure, né, por exemplo, é, o único, não foi o único, né, mas enfim, o famosão, né, que é o Curso de Linguística Geral, que é um livro é, do gênero ensaio, né, que a gente chama, porque é o gênero de, não pode dizer, não ensaio como o do Montaigne, mas ensaio no sentido de que é um gênero argumentativo, não é nem ensaio não, perdão. É o gênero argumentativo, né? Só que aí que tá. Existem certas passagens no curso de Linguística Geral do Ferdinand Saussure que dão a entender, né, preferências dele por uma coisa ou por outra, né? Quando você vê ele falando do que é a escrita, meu irmão, dá pra ver que ele tem um nojo do que, do que é escrito, embora ele faça uso disso, mas enfim. A questão é que ele dá pra ver que ele tem um certo desprezo em relação não a fonética, mas a fala, né? Para ele, a parole, né? A fala, ela é muito mais importante, primordial do que a escrita. A escrita, na verdade, é como se ela cometesse uma grande violência, uma contínua violência contra a palavra. Embora o livro não é exatamente sobre isso. Ele fala disso, se não me engano, até o capítulo 6, depois ele vai para outras coisas, né? Mas enfim. Isso que o Fernando Saussure faz parece muito mais um acidente, parece muito mais o, como pode dizer, o calor que emana de uma lâmpada acesa. A gente acende a lâmpada para produzir luz, mas a gente acaba produzindo calor também, né? E esse calor é uma energia que a gente produz acidentalmente, né? Ah, essas marcas de subjetividade na obra do Saussure, elas são como essa energia acidental, né? São marcas de subjetividade acidentais. Só que o Montaigne, ele fez isso propositalmente. Ele queria de fato botar a subjetividade dele ali, mas ele não queria só botar ela. Ou seja, ele argumenta mesmo, só que ele também põe a subjetividade dele. Ele não sacrifica uma coisa pela outra. Ele põe as duas, por vezes em sequência, por vezes um pouco misturado, levemente. Mas assim, você consegue perceber que tem as duas coisas muito bem ali. As duas coisas muito, muito bem ali, né? E aí ele acaba criando esse gênero, né? Ele acaba criando. Só que aí que tá. Ele criando isso, ele acaba englobando um monte de obras anteriores que não participavam desse gênero porque ele não existia historicamente, é, e acaba que elas passam a participar. Elas passam a ser ensaios. Elas passam a ser ensaios, né? Isso pode soar anacrônico, mas é o que é. Elas não são somente ensaios, é claro, né? Mas elas também são ensaios. Da mesma maneira que uma obra pode ser uma autobiografia, porque ela
é, porque ela funciona exatamente como funciona uma autobiografia. Ela é até mesmo percebida de maneira análoga pelo autor e por outras pessoas da época, contemporâneos, enfim. Só que a palavra, sei lá, autobiografia não existia naquela época. Vai dizer que não era uma autobiografia? Era uma autobiografia, meu irmão. Pô, peraí. Então, acaba que existem obras que elas não é que elas pertenciam já ou elas participavam já de um gênero que passou a existir depois. É que elas passaram a pertencer, não, perdão, passaram a participar desse gênero assim que ele surgiu, né? Então esse aqui é um caso literário, literário mesmo. Outra coisa também é, vou até guardar um Montaigne aqui, acho que dá tempo de falar. É o caso de obras que, como pode dizer, que elas buscam não participar de gênero nenhum, mas acabam participando. Por quê? Porque, cara, essa parada, né, essa tentativa de pertencer a gênero nenhum é algo relativamente novo. É algo, vai, do século XVI para cá. E eu digo 16 só para dar uma margem, porque eu não conheço obra que não seja do século XIX para frente, especialmente o século XX, especialmente o finalzinho do século XIX e o iniciozinho do século XX. Eu, cara, não conheço obras que não seja desse período para frente. Uma ou outra atrás vai o Vitor Hugo, vai um ou outro para trás assim. Não conheço obras que, enfim, do século XVIII para trás eu não conheço. Do 18 para trás eu não conheço obras que tentaram fazer isso. Deve ter uma pancada. Não conheço. Pessoalmente não conheço. Eu conheço só do século XIX para frente, né? E as mais antigas são, sei lá, Vitor Hugo e Aloysio Bertrand, né? Com o Gaspar lá no meio dele. Mas enfim. Baudelaire também, um pouquinho, vai. Mas enfim. É... Ixi, me perdi. Não, peraí. Ah, beleza. Não, ainda tô perdido. Ô, meu irmão, peraí. Caraca, eu tô falando, velho. Não acredito, vou ter que gravar outro vídeo. Não, peraí. 2 minutos pra lembrar. Peraí, 2 minutos e meio pra lembrar. Bertrand, obra. Esse. Ah, eu lembrei, beleza. É, existem obras que tentam escapar de todo e qualquer gênero, tentam escapar do pertencimento. E elas sempre conseguem escapar do pertencimento. Uma obra que tenta, não, um autor que tenta criar uma obra que escapa, é o pertencimento de um gênero, ele vai conseguir. Mas ele não vai conseguir escapar da participação. Isso que é a tal da lei. Vou escrever em português agora. Lei do. Ou dos, né? Lei dos gêneros. A lei dos gêneros é essa. É a de que uma obra ela consegue escapar da participação, mas jamais. Não, perdão. Ela consegue escapar do pertencimento, mas jamais da participação. Por quê? Porque basta que uma obra no futuro ou no passado tenha ou venha a ter, né? No caso do futuro é venha a ter, no caso do passado é tenha feito algo análogo, tenha sido escrita de maneira análoga, tenha elementos análogos. Porque se você tem dois para frente, você tem um grupo, você tem um gênero. E aí, escafedeu-se. Não tem mais como. Como a gente está no século XX, perdão, no século XXI, é muito difícil você escrever algo que não tenha nada em comum com algo que foi escrito há muito tempo. É sério, assim, tipo, tenta, só tenta. Tipo, não precisa nem escrever, não. Pode só dizer assim, uma obra que é escrita assim, assim, assado. Tipo, uma obra que é escrita, não sei, de tal maneira, ou que escreve, ou que fala sobre tal tipo de coisa, né? Eu te garanto, alguém já escreveu algo parecido. E basta que seja parecido para os dois pertencerem ao mesmo gênero, né? Isso pode não ter um nome ainda, mas assim, basta que um nome seja criado, né? Então, isso é a lei dos gêneros, né? Que é a de que toda obra, ela, por mais que
possa não pertencer a um gênero, ela participa de um ou mais gêneros. É isso. Então, o Derrida ele consegue resolver o problema dos gêneros, né? Ele vai dizer, ó, essa obra aqui, ela é tanto romance, quanto um ensaio, quanto isso, quanto blá blá blá, ou quer que seja que ela participe, mas a qual que ela pertence, Derrida? Bem, se ela participa de dois ou mais, pertence a nenhum. Se ela participa de um só, pertence a esse aqui. Pronto. E assim ele consegue dar uma certa resolução do problema. O que você achou desse vídeo? Você acha que essa resolução é suficiente? Sim ou não? Se inscreve, compartilha, curte, comenta e até mais. Vejo vocês amanhã na live, né? Romeu e Julieta. Leiam. Leiam Romeu e Julieta. Ou é depois de amanhã? Acho que é depois de amanhã. Enfim.